Irmãos, quero agradecer primeiro ao pastor que me confiou de estar aqui hoje à noite, né? Porque ele está de férias. Então ele me pediu para falar hoje no dia 14, né? E eu queria dar sequência ao trabalho que ele vem fazendo no livro de Atos dos Apóstolos, mas com uma ressalva, né? Que se ele chegar e quiser pregar novamente, porque a visão, o enfoque que ele está dando pode ser um pouco diferente daquilo que eu vou falar hoje, dando prosseguimento no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, começando no versículo 19, eu vou falar até o versículo 26. Mas eu penso que talvez ele poderia continuar depois, da maneira que ele vem pregando aqui. Mas eu vou dar uma palavra, uma mensagem dentro desse texto, e não tem problema ele pregar novamente no texto, porque a palavra de Deus, cada vez que você lê, tem coisa nova para a nossa vida, coisas que a gente não conseguiu ver da primeira vez, você pode conseguir ver com outra pessoa falando, pregando, anunciando, ok? Eu posso pedir um favor para os diáconos, deixar esse ventilador aqui desligado, porque a minha Bíblia... obrigado, William. Queridos, eu sei que muitos pastores hoje vêm para o púlpito, traz computador, coloca aqui e tal, mas eu continuo antigo ainda, eu não consegui dominar muito a tecnologia desses aparelhos, né? E na hora que você está falando, às vezes você se atrapalha por conta dessas tecnologias. Né? Não estou falando de mim, né? Então eu prefiro trazer a Bíblia e falar com vocês aqui. Hoje o sermão vai ser expositivo e alguma coisa você vai levar para a sua casa como mensagem da palavra de Deus para a sua vida. Então eu queria que você lesse comigo, né, capítulo 11, do versículo 19 até o versículo 26. Nós vamos ler juntos, ok? Vamos lá? Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Leiamos. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor possa abençoar a palavra Tua, que é uma palavra abençoada e abençoadora,
em nossos corações nesta noite, por meio do teu servo que hoje veio para ser o mensageiro do Senhor para esta igreja. Abençoe todos que vieram, Pai, desde os mais pequeninos até aqueles mais idosos, que o Senhor possa estar conosco, abençoando-nos com a aplicação da Tua palavra por meio do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Guia-nos, Pai, guarda-nos, ó Pai, neste momento tão sublime, neste momento tão solene. Fica conosco, Pai bondoso, e ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiro, algumas informações que o texto vai trazendo para nossas vidas. Porque o tema do sermão talvez seja o tema central de todo este capítulo 11. É a igreja chegar em um momento em que os seguidores de Jesus pudessem, então, serem chamados de cristãos. Vou voltar a isso depois ainda. Mas olha só, todos os seguidores de Jesus, os discípulos, aqueles que a igreja ganhou em Jerusalém por ocasião da descida do Espírito Santo, o que a igreja ganhou com o trabalho de Pedro evangelizando os gentios, né, que foi aqui pregado pelo pastor Lucas, né, na cidade de Jope. Toda esta movimentação, talvez houvesse no mundo um grupo de seguidores de Jesus, numa média aí de pelo menos 10.000 pessoas em toda aquela região. Pessoas que seguiam Jesus, mas que ainda não estavam definidos como que esse grupo, ou como esta nova religião pudesse então ter um nome definido para assim serem chamados. Então eles eram conhecidos praticamente como os seguidores do caminho, ou os seguidores de Jesus. Baseado em quê? Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, eles pegaram este versículo e colocaram esse versículo como definição para aqueles que estavam seguindo a Jesus. Olha só uma coisa interessante. Jesus tinha discípulos. Então, ele tinha pessoas que caminhavam após ele. Então, nada melhor do que definir isto como os seguidores do caminho, os seguidores de Cristo aqui na terra, ou então, mais precisamente, os discípulos de Jesus. Então, a igreja cresce na região de Jerusalém. A igreja é quase que na sua totalidade judia, uma igreja de judeus, embora houvesse agora no capítulo 8, 9, 10, a abertura da igreja para os gentios, mas o grupo dos gentios ainda estava em processo de aprendizado, né? Aquele processo inicial, ainda não era definitivamente um grupo grande, muita gente, pessoas e pessoas entrando para o caminho. Não era bem assim, era lento, era devagar, era sofrido. Mas o que ocorre dentro disso aqui? O que ocorre é que Deus tem caminhos que nem sempre são os nossos caminhos para que nós possamos ser pessoas mais cristãs, definidas, pessoas que caminham mais perto de Jesus. Então, Deus tem caminhos que nem sempre é aquilo que a gente quer, que a gente pensa que vai ser, para que uma pessoa tome uma decisão
para caminhar com o Senhor Jesus. Isso é na vida de todas as pessoas, sem exceção. Um dia Deus vai bater de frente com você e vai dizer: olha, você só tem esta saída para caminhar comigo. Se você quiser crescer comigo, você vai ter que fazer estas mudanças na sua vida. E como você não faria essas mudanças sem um processo de impacto? Então Deus coloca um processo que vai pactuar você, para que você possa caminhar com Jesus. Eu vou numerar 2, 3 coisas apenas. Por exemplo, a morte de uma pessoa querida. Puxa, morreu meu marido, ou morreu meu esposo, morreu meu filho. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Aí é um momento de o quê? De aproximação, busca do Senhor Jesus. Olha só, um negócio que você tem, mas que ele entra em processo de queda. E você começa, então, a perder lucros e até patrimônio. E, de repente, você está quase sem nada. Então, você olha e abre os seus olhos e diz: não, eu preciso de Jesus. Eu tenho que caminhar melhor com Jesus. Eu vou dar uma virada na minha vida, uma guinada. Nós chamamos isso na teologia de conversão. Mas é isso mesmo, é uma conversão a viver melhor com Jesus. Vou citar um fato de um livro de Maxwell Wright. Ele conta a história do livro dele é Nos Seus Passos, o que faria Jesus. Então, um dia, uma cidade inteira, começou a pensar desta maneira: se Jesus caminhasse com os meus pés, pegasse com as minhas mãos, pensasse com a minha mente, o que ele faria em determinadas situações. E lá nesta cidade se converteu uma cantora de boate, e essa cantora de boate, ela vai para a igreja e ela escreve um hino que está no nosso cenário. No nosso cenário, o hino que nós cantamos em nossa igreja. Eu venho como estou. Então é este hino aí. Ela vai levar e ela vai para a fé cristã, ela vai seguir a Jesus e ela vai então compor um hino. E aquele hino ela retorna com as mulheres da igreja na mesma boate e vai cantar este hino lá na boate, para buscar as suas amigas daquela época do pecado para seguir Jesus. Olha que coisa. Então você tem um momento de impacto para poder seguir o Senhor Jesus em uma vida vitoriosa de fé e gratidão para com Ele. Então, o que houve em Jerusalém? Mataram Estevão a pedradas. Até hoje eu só conheci uma pessoa que morreu a pedradas. Destruiu ele inteiro. O menino quebrou todo, quebrou a cabeça, quebrou o pulmão, quebrou as pernas, os braços. Era como uma plasta dentro de um caixão, quando nós vimos esse homem. Estevão foi morto desta maneira, apedrejado, completamente apedrejado. Então Estevão morre. Quando Estevão vai sendo levado para o sepultamento, colocam-se as roupas de Estevão aos pés de um grande perseguidor da igreja, Saulo de Tarso. Pronto, colocou as roupas ali. E ele, na narrativa do livro de Atos, Paulo está concordando com a morte de Estevão a pedradas, porque morre de pedradas quem é herege. Então ele era um herege. Por isso Estevão morreu a pedradas. Mas aí, a partir daquele momento, então desencadeia uma perseguição enorme ao povo de Deus, aos judeus cristãos que moravam em Jerusalém. E aí começa o texto de hoje.
Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Bom, Chipre é uma ilha de Chipre, é uma ilha grande, é uma ilha onde tinha um estado. A Fenícia já era um território e a Antioquia estava dentro de um território também. A Antioquia ficava a 200 quilômetros em linha reta de Jerusalém. Então, os que foram dispersos foram para a Fenícia, região da Fenícia, foram para Chipre, ilha de Chipre, foram a Antioquia. Eles se espalharam pelo mundo, porque eles estavam passando por uma grande tribulação. E eles não podiam mais ficar em Jerusalém, porque se eles ficassem em Jerusalém, seriam mortos pela perseguição de Saulo e dos soldados de Saulo. A quantidade, né, o batalhão de soldados, né, os centuriões, eles se juntaram então e Saulo entrava na casa das pessoas e arrastavam para a rua e as praças públicas homens e mulheres que se declaravam seguidores do caminho. Então a perseguição era grande. Para se salvar da morte, as pessoas mudavam para outros lugares na tentativa de se esconderem, não é, do cristianismo que eles seguiam. Então eles foram dispersos desta maneira. Não foi porque eles queriam mudar de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade maravilhosa, mas porque eles não conseguiam mais viver em Jerusalém. Aí então, os que foram para a Antioquia, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Por quê que eles falavam para os gregos? Porque a língua universal da época era o grego. Então, quem sabia grego? Quase toda a população da terra falava grego, ou pelo menos entendia um pouco do grego. É como o inglês nos nossos dias. Não, eu não sei falar inglês, eu não sei muita coisa, mas eu não vou passar fome se eu for conversar com uma pessoa que só fala inglês. Se eu for num país que fala inglês, eu vou conseguir sobreviver lá. Por quê? Porque eu tenho um pouco de conhecimento de inglês, que é suficiente para sobreviver numa situação de apuro. Então, o grego era uma língua dessa natureza. E as pessoas, então, começaram a falar de Jesus também aos gregos. Agora, olha só, eles anunciavam o evangelho, lembra? O evangelho, a palavra evangelho é boas novas. Eles falavam das boas novas de Jesus Cristo às pessoas. E isto é o evangelho. Tanto é que lá no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olha só. Visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou por fé, como está lá no livro. Então, eles falavam de Jesus, anunciavam o evangelho de Jesus Cristo, e eles criam que esta era a maneira da salvação para as pessoas daquela época. Então, Jesus é tudo em todos. E este Jesus é anunciado como uma grande novidade. É a maior novidade da história do mundo até os dias de hoje.
Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, não é? E quando Jesus entra numa cidade, ele muda toda a história de uma cidade com o poder do Evangelho do Senhor Jesus na vida das pessoas. Nunca se esqueçam disso. O Evangelho é o poder modificador das pessoas, porque as pessoas são mudadas quando elas conhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Então é isso que eles vêm ensinando. Aí então, o que acontece quando uma pessoa ouve o Evangelho de Jesus Cristo? A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor, porque além da mensagem anunciada, também tinha um outro aspecto, é que Deus se agradava da palavra dele sendo anunciada a pessoas que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Queridos, eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho evangelizado uma família em São Miguel do Passa Quatro, cidade extremamente católica. A pessoa que nós estamos evangelizando, o avô dela foi o doador das terras para o início daquela cidade. Então, nós já passamos lá umas 4 ou 5 vezes na casa dela. Passamos da última vez agora e deixamos uma Bíblia na mão dela. Uma Bíblia. Nosso netinho Moisés entregou na mão delas a Bíblia. E fizemos uma oração lá. Depois que almoçamos, ela é proprietária lá de um restaurante, almoçamos lá no restaurante dela e depois ela me chamou e disse assim: pastor, quero lhe contar uma coisa. Eu não sei se tem Bíblias nessa cidade aqui de São Miguel. Não sei. Mas alguns dias atrás eu estava orando e pedindo a Deus que alguém pudesse me dar uma Bíblia. Porque eu queria ler a Bíblia também. Então, me veio à memória, há 15 dias atrás, de manhã, na hora da minha devocional, eu pensei, eu preciso dar uma Bíblia para aquela mulher. Porque ela vai evangelizar os filhos, vai evangelizar o genro, a neta, né? A neta tem 12 anos. Ela vai evangelizar aquele pessoal com esta Bíblia. E nós levamos a Bíblia, né? O inimigo das nossas almas tentou de todo jeito desviar de mim o tempo e a hora de comprar essa Bíblia. Mas eu resolvi, na hora da chuva, com a dificuldade que tivesse, ir comprar esta Bíblia para levar para esta mulher, lá naquele local. Queridos, é assim, as boas novas do Evangelho, elas por si só são boas novas, mas Deus se agrada em que uma pessoa receba as boas novas, a salvação, por meio da palavra de Deus, por meio da palavra dele. E é isso que nós devemos fazer. E é isto que é ensinado aqui, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Aí a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Eles não se convertem ao Evangelho, boas novas, mas eles se convertem ao Senhor das boas novas, que é Jesus Cristo. Nós, quando anunciamos o Evangelho, nós falamos de Jesus Cristo como boas novas, mas quando a senhoria de nós, a palavra de Deus, a salvação, a graça de Deus, é Jesus quem toma conta da nossa vida como Senhor e Salvador da nossa vida. E esta salvação é individual. Às vezes a gente fica pensando, por que na minha família nós somos 10, 5 são crentes e 5 não são? Não sei. Quem escolhe é Jesus. Aprendemos hoje aqui de manhã sobre esse assunto.
quem escolhe é Jesus, e ele escolhe do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser e tal. Mas aqui aconteceu uma grande, enorme tribulação em Jerusalém, dispersaram os crentes, e os crentes falavam do evangelho para os judeus e agora para os gregos. Vamos caminhando. A notícia a respeito deste grupo de pessoas evangelizando chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Quem era o pastor de Jerusalém? Tiago era pastor de Jerusalém. Tiago morreu com 90 anos. Ele era pastor. João era pastor em Jerusalém. Jerusalém mantinha uma igreja. Só que a igreja de Jerusalém era quase que totalmente judia. Não havia uma quantidade de crentes não judeus que pudesse fazer frente a novos ensinos da palavra de Deus, porque todo o grupo era quase totalmente judeu e sofria com as tradições e costumes dos judeus. É interessante. Fugir de um costume é uma das coisas mais difíceis que existe para qualquer ser humano. Tem gente que é acostumada a tomar água em um lado do copo. Se você falar para ele que ele tem que tomar do outro lado do copo, ele já acha extremamente difícil. Ainda hoje estava comentando com a Helena. Se dependesse de mim, todas as coisas da minha casa ficariam no mesmo lugar, mesmo que passasse 50 anos, continuariam sempre no mesmo lugar, com a mesma cor, do mesmo jeitinho, e quando mudo do lugar que eu estava acostumado a pegar alguma coisa, eu tenho a maior dificuldade, porque eu sou avesso a mudanças completamente. Estou lutando, porque é sempre uma luta, mas você vai lutando contra essas coisas, mas para mim mudar é difícil, muito difícil, né? Mas é muito difícil mesmo. Mas aí você olha e vê esse grupo de judeus cheios de picuinha, cheios de costumes, cheios de lamúria, cheios de tradições humanas. Era muito difícil a igreja num lugar desse. Só Jesus para cuidar de uma igreja em Jerusalém, porque ninguém mais conseguiria fazer isso, porque a quantidade de costumes que os judeus tinham não dava oportunidade para o crescimento da igreja. Lá vem Deus, cria um processo difícil na cidade de Jerusalém, uma perseguição aos crentes. Os crentes se espalham e começam a falar de Jesus. E as pessoas vão o quê? Conhecendo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Aí então eles encontraram Barnabé. E fizeram uma coisa interessante. Eles tiraram Barnabé de Jerusalém e enviam Barnabé para a Antioquia. Como eu disse, 200 quilômetros em linha reta de Jerusalém. Mandaram Barnabé até Antioquia. Vai lá, Barnabé. Vai ver o que está acontecendo lá no meio dos gentios. Como eles estão guiando a vida cristã deles. Né? Como eles estão fazendo lá com esse processo de... Por exemplo, os judeus só achavam que era crente quem fosse circuncidado. E agora, para ser crente não precisa mais de circuncidar-se. Precisa de batismo. Como que eles estão fazendo lá em Antioquia? Como que o processo está caminhando? Como que Jesus está sendo conhecido em Antioquia? Lá vai Barnabé. Só que Barnabé, tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, a primeira coisa, a graça de Deus que estava em Jerusalém, que é Jesus é a graça de Deus. Era a mesma graça de Deus que estava em Antioquia. Por quê? Porque a graça é a mesma. As pessoas são diferentes. Possuem
costumes diferentes, maneiras diferentes de encarar a vida, mas a graça de Jesus é suficiente para os judeus, mas é também suficiente para os gentios e para a igreja de Antioquia. Olha que coisa interessante. E quando ele chega lá e vê a abundância da graça de Deus, uma coisa que eu escrevo muito nos meus artigos, quase toda semana eu mando meus artigos 4, 5 vezes para as pessoas. Alegria. Onde tem Jesus tem alegria. E o povo era alegre. O povo era feliz. E eles não tinham aqueles costumes dos judeus e livremente eles eram alegres na presença do Senhor. Ora, então eles, com toda aquela alegria, eles exortavam os novos convertidos a que fossem firmes, tivessem firmeza de ânimo, tivessem um coração preso ao Senhor Jesus. Olha só que coisa maravilhosa, completamente diferente dos judeus. Eles eram chamados por Deus para que pudessem ter longanimidade, que é essa palavra que nós encontramos lá, como fruto do Espírito. Sejam firmes de ânimo para poder alegrar o seu coração na presença de Jesus todos os dias e em todos os cultos da igreja. E eles iam para a igreja de Antioquia, iam felizes, e convidavam as outras pessoas que fossem também, e que se alegrassem sobremaneira, porque eles estavam diante de um Deus que é alegre, é feliz, que se basta em si mesmo. Deus não precisa de alguma coisa para estar satisfeito, porque Ele se satisfaz com a glória dEle. Então, eles estavam ali para adorar um Deus que é totalmente feliz, satisfeito, perfeito, completo e, acima de tudo, santo. Olha que coisa maravilhosa! E a igreja de Antioquia, então, estava sendo fiscalizada por Barnabé, e Barnabé chegou lá e fazia parte, então, agora daquela igreja, com todas as emoções que ele tinha no coração. Por quê? Porque Barnabé, vocês sabem muito bem, tem até um cântico que a gente canta. Ele era um homem bom. Barnabé era um homem bom. Meus queridos, seria tão bom que você, quando morresse, alguém escrevesse assim, bem em cima da sua lápide: aqui jaz um homem bom. Já imaginou? Aqui está um homem bom. Era assim que Barnabé era conhecido. Era um homem bom. Não é só isso. Ele era bom porque ele era cheio do Espírito Santo. É diferente. Ele era um homem bom. O que ele fazia era bom, mas ele era cheio do Espírito Santo. E não para por aí. Cheio do Espírito Santo e homem de fé. Ele acreditava no outro. Ele acreditava em Deus, em primeiro lugar, que lhe fazia ter fé no homem perdido como aquele que pode ser recuperado pelo poder de Deus. Quantas vezes a gente olha para os homens na terra e acha que Deus não pode perdoar ele. Ele é sujo demais, ele é pecador demais, ele é complicado demais, ele é tudo demais. Mas Barnabé, ele olhava para o perdido e dizia assim: ele pode ser recuperado. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, um homem que escreveu mais de 6.000 hinos, dos quais alguns nós cantamos em nosso cenário. Ele saía para as ruas para evangelizar na Inglaterra homens perdidos.
aqueles que ninguém acreditava mais neles. Ele acreditava naquelas pessoas e levava para a igreja. Dava 3 coisas: um banho, comida e roupas. E pregava o evangelho para estes perdidos. E muitos daqueles perdidos foram achados por causa do trabalho de Wesley em acreditar naqueles homens perdidos. Este era Barnabé. Era bom. Era cheio do Espírito Santo. E ele tinha fé. Ele cria em Deus que podia restaurar pessoas perdidas e regenerar almas perdidas para servir a Deus. Tanto é que Barnabé, ficou um tempo lá em Antioquia. Aí ele veio na cabeça dele. Jesus Cristo faz muito isso. Deus faz muito isso com você. Deus coloca na sua cabeça: espera aí, eu conheço um homem que precisa de conhecer a igreja de Antioquia. Esse homem é Saulo de Tarso. Vou procurar ele. Aí então você lê aqui, assim: e muita gente se uniu ao Senhor por causa da maneira cristã, o testemunho de Barnabé. Mas aí você tem uma letra grande, pretinha no seu inário, na sua Bíblia, e diz: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Saulo tinha uns 3 anos de convertido. Ele vai em Tarso buscar Saulo. Não é que alguém deu dinheiro para Barnabé. Barnabé, toma aqui uma graninha, vai procurar o Saulo, porque ele está lá, perdidão lá na cidade de Tarso. Não. Diz: olha, Barnabé, você lembra de Tarso, de Saulo de Tarso? Lembra dele? Vá à procura dele. Traga ele para cá. E ele deu aquele negócio na cabeça dele, de Barnabé: vou trazer Saulo em Antioquia, porque a igreja de Antioquia não vai mandar matá-lo, como fizeram a igreja de Jerusalém, dos judeus. Ele precisou de fugir dentro de um cesto lá para a região da Arábia, porque ele estava correndo risco de vida, porque ele era judeu, era perseguidor, e agora era crente, não perseguia mais. Mas os judeus não criam nisso. E então ele diz: agora eu quero mostrar uma igreja para Saulo. Quero que ele conheça o que é adorar Jesus, com alegria no coração, com fé. Eu quero que ele venha aqui conhecer a bênção que Deus derrama sobre o povo dele. Aí leva onde, Saulo? Antioquia. E aí o texto aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Porque o recuperador dos perdidos vai atrás de Saulo, que fora um dos piores dos perdidos, e depois da conversão se preparou, não é, para este momento de conhecer uma igreja feliz, alegre, que adora o Senhor com toda a liberdade. E então Barnabé vai buscar Saulo e encontra Saulo. Olha o verso 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, né? Encontrei o Saulo, vou levar ele lá para Jerusalém. Quero ver ele tomar uma surra lá. Depois que ele apanhar umas 4 vezes, ele vai para outro canto adorar a Deus. Não, ele levou para Antioquia para que Saulo experimentasse o que é uma verdadeira adoração a Deus de um povo, de uma comunidade, de um grupo. Ele não iria mais passar pela experiência de correr risco de vida. Durante 1 ano ele estaria ali naquela igreja, adorando, servindo a Deus e se alegrando na presença de Deus. Por isso que uma vez eu falei aqui nessa igreja: culto é festa, gente. Culto não é cabeça baixa de gente ficar ali, coitadinho de mim, eu estou aqui na igreja porque eu sou o desgraçado da cidade. Não, lugar de crente é na igreja, porque a igreja é um lugar de felicidade,
de alegria, de olhar longe, olhar para a eternidade, olhar para um céu glorioso que você vai ganhar no final da sua vida. Olha que coisa! Então vai ali o nosso Saulo de Tarso, curado dos seus pecados, e ele chega nesta igreja e por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Pronto, lendo esse texto, quero pular para o capítulo 13, só para você ter uma ideia. Depois de um ano, olha o que havia na igreja, capítulo 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí tem uma declinação aqui de pessoas. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Mas eu quero voltar aqui a esses nomes. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram para a primeira viagem missionária. Quero voltar a esses nomes. A igreja de Antioquia, ela não tinha uma liderança judia como a igreja de Jerusalém. Olha só, vocês vão me desculpar o termo, hein? Mas estava ali Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger. Havia negros na igreja. Não era a igreja dos ruivos judeus, tinha negros, nigerianos, e eles gostam de uma batucada boa. A igreja não estava engessada num sistema de liturgia, mas havia liberdade, porque aonde tem o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Havia negros, havia estrangeiros na igreja, os de Cirene. Agora, olha um pouquinho mais aqui. Se teve na terra um homem pior do que Herodes, só se foi Hitler. Gente, Herodes mandou matar todas as crianças da Judéia, de 2 anos para baixo. O texto é tão crucial que disse que nunca houve tanto choro entre as mulheres e os homens e as vovós e os vovôs pela morte dos meninos que tinham menos de 2 anos para baixo, porque Herodes queria matar Jesus, que naquela época ainda não tinha 2 anos na terra. Queridos, a igreja de Antioquia aceitou um convertido da família de Herodes, e ainda mais, ele era líder na igreja, ele era presbítero, né, se fosse nos nossos dias, ele fazia parte do clero da igreja de Antioquia. A igreja do Senhor Jesus não caminha com aqueles que a gente acha que pode ser crente, mas caminha com aqueles que Deus determinou para serem cristãos. Olha aí, tinha lá o Herodiano, né, o tetrarca, e agora tinha um dos piores perseguidores da igreja, na liderança da igreja, Saulo de Tarso. Aquele que pegou carta com o imperador romano para poder entrar na casa dos crentes e arrastar os seguidores do caminho e levar os seguidores do caminho para as ruas e praças públicas para serem decapitados. Esta é a igreja de Antioquia, uma igreja que tinha todo tipo de pessoas, pessoas diferentes,
onde a diferença formava a igualdade, porque a igualdade se faz não só nas pessoas, mas em Cristo Jesus. E todos eles eram cristãos. Todos seguiam Jesus. Todos pararam diante da grandeza de Jesus. Todos foram redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e estavam reunindo-se alegremente na cidade de Antioquia, em uma igreja, pregando o evangelho e sustentando vidas que não valiam nada mais, mas que Deus tinha chamado e colocado ali para adorar o seu santo nome. É assim. Não funciona desse jeito para Deus. E aí então, nesse contexto aí, de uma igreja cheia de tanta gente diferente, aí eles estão jejuando e o agente da igreja, quem é o agente da igreja? O Espírito Santo. É o Deus conosco. Desde quando Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo é o Deus conosco. É o Emanuel. É o Deus que está aqui no seu coração. E quando a gente entende que igreja você é, e não são paredes, e não são reuniões, mas a igreja sou eu. É a partir desse momento aí, e o Espírito Santo vem. Quando o Espírito Santo chegou ali e disse: eu quero fazer uma coisa aqui nessa igreja hoje. Separa-me Barnabé e Saulo. Saulo era judeu. Tinha todos os seus documentos ali como judeu, né? Criado aos pés de Gamaliel ali. Homem divino, realmente. Do Sinédrio. Homem que se preparou para ser um dos piores fariseus da história da humanidade. E ali tinha Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito Santo, muita fé no coração. Aí o Espírito Santo quer juntar esses dois aqui. Aí chama os dois e diz: separa-me esses dois para uma viagem missionária. Eles eram de naturezas tão diferentes que chegou num dado momento que Saulo mandou Barnabé embora. Não aguentou ele. Disse: não aguenta esse homem. Não é porque ele era ruim, nem porque era bom, não era nada disso. É porque o temperamento dos dois era muito diferente. Mas a pregação do evangelho, tanto de Barnabé quanto de Saulo, prospera nas viagens missionárias. E eles colocam igrejas, convocam presbíteros, diáconos, não é? Coloca as mulheres para trabalhar na igreja, e a igreja cresce no mundo daquela época, da Ásia Menor, pela pregação de Paulo e Barnabé. Porque Barnabé volta para casa, pega João Marcos, um discípulo, e volta nos campos anteriores pregando o evangelho. E Paulo vai para outros lados do mundo, com o mesmo objetivo, pregar o evangelho para os gentios. E concluindo a mensagem aqui, nesse ponto aqui, lá na cidade de Antioquia, glória a Deus, amém, aleluia, a primeira vez os discípulos de Jesus são chamados de cristão. Primeira vez. Está aí no verso, capítulo 11, no final do verso 26. Pela primeira vez, chamados cristãos, os discípulos, os seguidores de Jesus. O que a gente podia esperar de um momento desse, né? Tanta alegria, uma igreja que se fartava das bênçãos de Deus. Essa igreja é a igreja cristã. É a igreja que se espalhou para o mundo inteiro, não é? O mundo inteiro. O Brasil tem uma história linda de cristianismo. Eu vou concluir com essa parte agora do Brasil. Na ilha de Vila Gaio, no Rio de Janeiro,
em 1500, e, se não me falha a memória, 45, 46, Calvino mandou para o Brasil 80 pastores. Sabe o que é mandar 80 pastores para um país igual ao Brasil, que não tinha ainda 100 anos de história, dominados pela coroa portuguesa, sem nenhuma liberdade? 80 pastores vieram no navio. Chegou lá, os católicos, né, os anchietas, Companhia de Jesus, né, os anchietas, afogaram 78 deles, só 2 ficaram vivos. Um porque era cozinheiro e sabia cozinhar comidas boas. Aliás, é um privilégio, quem sabe cozinhar bem, né? E o outro era alfaiate. E o Brasil não tinha pessoas para construir, né, para costurar as roupas bonitas que eles queriam usar aqui no Brasil, os portugueses. Então, pouparam a vida de 2. Estes 2 não deram conta de ficar calados, começaram a falar do Evangelho do Senhor Jesus, foram afogados também, e os túmulos deles ainda se encontram lá no cemitério do Rio de Janeiro. Olha só que coisa interessante, somente eles. Mas não parou por aí. Olinda, Maurício de Nassau, um presbitério, aliás, 2 presbitérios, um sínodo, 8 igrejas presbiterianas em Pernambuco e no Maranhão. Não parou. O evangelho não para porque alguém matou o líder, porque o evangelho é Jesus e ele caminha nos ombros de Jesus. Agora, olha só, em 1722, o que acontece em 1722 no Brasil? Aliás, desculpe, 1822, o que acontece? Independência do Brasil. Não havia no Brasil, em 1822, pelo censo da coroa portuguesa, um único cidadão brasileiro que se declarava cristão. 1822. 1862, o Brasil tinha a primeira igreja presbiteriana organizada no Rio de Janeiro, no final do Largo da Carioca, onde existe até hoje a Catedral Presbiteriana. 1862. 100 novos membros na igreja. Quem fez isto? Hasbel Green Simonton. E trouxe para cá pastores e liderança para poder evangelizar o nosso Brasil grandioso, não é? Estamos aqui hoje, Igreja Presbiteriana na Herança, pelo sangue daqueles que Deus não poupou a vida deles para que falasse de Jesus para a sua vida, que não tiveram medo e que se encorajaram no Espírito Santo e olharam para frente e saíram das tribulações para poder pregar o Evangelho a pessoas perdidas, e acreditou em você e olhou para você e disse: esse pode ser salvo porque o Espírito Santo está indicando ele para ser salvo. É assim a pregação, e é por isso que nós chegamos a esse status, né? Somos cristãos. Um homem que eu evangelizei durante um tempo, mais ou menos uns 2 anos, ele falou assim para mim: Saulo, você é o maior religioso que eu conheço. Eu falei: rapaz, você está enganado. Eu não sou religioso, porque a religião mata. Mas Jesus Cristo, ele dá vida. E o que eu tenho é vida em Jesus. Se eu não fosse de Jesus, já teria morrido faz muito tempo. Ou embriagado, ou matado, ou viciado em drogas, ou caindo de uma moto, por aí. Por quê? Porque eu estaria totalmente neste mundão perdido,
sem Deus, sem nada. Mas o que eu tenho é Cristo no coração, que me livra muitas vezes. E tem um trabalho enorme comigo para me livrar, né, de um acidente, de uma doença grave que não tem jeito de resolver. Então, tudo na vida do crente é Cristo quem está lá, porque você é cristão. Amém?